Senhor, mas o levantar é do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Fale tua palavra, Senhor, que o eu saia de cena. Amém. E que o Senhor entre em cena e abençoe cada um de nós, ó Pai. Entrego tudo nas tuas mãos nesta Amém. noite uma vez mais. Amém. E o Senhor sempre tem nos abençoado e cremos, ó Deus. Amém. No nome de Jesus Cristo, Amém. que o Senhor nos abençoará uma vez mais. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças a Deus, Deus tem nos dado fé, força, graça, saúde para estar na casa dele mais uma vez. Amém? Vocês Amém. amam ouvir a palavra de Deus? Amém. Eu quero ser o mais breve possível, mas desejo muito que o Senhor fale aos nossos corações. Você quer ouvir Deus falar? Amém. Ah, Ele fala? Amém? Amém. Graças a Deus, Ele sempre tem falado. Deus é maravilhoso. Nós vamos ler duas escrituras, irmãos, e esperar em Deus. Amém? Abra Amém. sua Bíblia em Romanos capítulo 10, no versículo 17, e depois Mateus capítulo 14. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém. Amém? Você Amém. crê que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus? Amém. Amém. Então a nossa fé será acrescentada nessa hora. Amém? Amém. Vamos para outra escritura agora, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Vamos ler alguns versículos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então Deus, quando fala, a nossa fé acrescenta. Amém? Amém. Graças a Deus. Mateus capítulo 14, a partir do versos 22, diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, e enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Que o Senhor nosso Deus possa acrescentar a sua bênção à leitura de sua palavra. Amém? Amém. Podeis vos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém aqui que está com medo? Tem algum soldado no quartel que está com medo? Não. O soldado do Senhor é corajoso. Quantos é que são corajosos? Amém. Amém? Às vezes essa pergunta, quando é feita lá no quartel, eu acho que até quem está com medo fala que não está, né? Está lá o
o comandante, tem algum soldado aqui que está com medo? Quem vai falar? Eu estou com medo. Mas às vezes, esse medo é para o incrédulo, para o homem de pouca fé, mas para o povo de Deus não. Amém? Amém. Que Deus possa nos dar fé suficiente para nós tomarmos a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. Amém? E ouvir a palavra de Deus. Então já temos fé. Vocês não me ouviram eu ler do meu próprio livro. Eu li a palavra do Senhor. Amém? Então se eu li a palavra do Senhor, eu li as palavras desse Deus bendito. Então a nossa fé já está acrescentada. Amém? Amém. Quantos aqui sentem mais fé no seu coração? Amém. Então, se a palavra de Deus traz a fé, o medo a lança fora. O nosso Deus, ele é maravilhoso, ele veio para nos alimentar. Ele veio para trazer a tua palavra e nos fortalecer. Ele é o pão que desceu do céu. Amém? Vos faltou alguma coisa? Não, disseram os discípulos. Não nos faltaram nada, Senhor. Então Deus, ele sempre tem suprido cada uma das nossas necessidades. Deus, ele sempre tem trazido a sua palavra. Vocês lembram aquela vez que o pastor Gismar subiu aqui no púlpito e disse: irmãos, eu não tenho nada para ler para os irmãos aqui hoje. Já aconteceu isso? Não. 3.566.480 letras aproximadamente, e ainda se renovando a cada manhã. Amém. Deus nunca deixou seu povo sem a sua palavra, e essa palavra a cada culto vem se renovando. E vocês lembram quando o pastor Gismar veio nessa plataforma e falou: irmãos, eu vou repetir aqui a mensagem que eu preguei domingo retrasado, porque eu não tenho mais nada para falar para os irmãos. Vocês se lembram disso? Não. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Amém. Nós podemos vir todos os cultos aqui pelo resto da nossa vida. Deus sempre vai trazer um alimento. Amém. Nós vamos estar sempre regozijando, sempre se alegrando, porque essa palavra é maravilhosa. Amém. Por isso ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. E esse pão é para nós comer. Amém. Amém? Por Amém. que ele não falou assim: eu sou o feijão que desceu do céu, eu sou o arroz? Nem todo país come feijão, mas todo mundo come pão. O andarilho come pão, o mendigo come pão, o pobre come pão, o rico come pão. O pão é para todo mundo. O pão é um alimento universal. Jesus é um alimento universal. Amém. Amém? Por isso ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Amém. Amém? Amém. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Uma vez lá atrás, Jacó gerou José. José foi levado para o Egito para defender o pão que subiu da terra. Trigo. Vocês se lembram disso, né? Então Jacó gerou José, José foi para o Egito defender o pão que subiu da terra. Mas isso era um tipo. Tipo do quê? Se você ir lá em Mateus capítulo 1, versículo 16, vai estar escrito assim: Jacó gerou José, o qual casou com Maria, da qual veio Jesus, chamado Cristo. Meu Deus, mas de novo Jacó gerou José? Aí daí um pouquinho esse José capta Jesus e vai para o Egito para poder defender o pão que desceu do céu. Amém. Então lá atrás Jacó gerou José, José foi para o Egito defender o pão que subiu da terra. Mais para frente Jacó gera José, José vai para o Egito para defender o pão que desceu do céu. Amém. Por quê? A Bíblia é tudo em tipos. Amém. Amém? Então esse pão a cada reunião ele é distribuído. Amém. Amém. Deus vem e traz o pão para os seus filhos. Glória a Deus. Então, como, irmãos, que nós vamos para casa sem ficar a nossa fé diminuída? Tem que ficar a fé aumentada. Porque se nós viemos a cada reunião e o pão é distribuído, agora o que é o pão? É a palavra. Então a palavra vem, você ouve e regozija. Fala: oh, Senhor, muito obrigado. E a sua fé começa a crescer. Amém. Sua fé começa a crescer. Aí sua fé cresce tanto que você não quer ver a hora do próximo culto para estar aqui de novo. Amém? Então é assim, cada reunião você vem e quer comer o pão. Você quer comer o pão vai
A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, mas o medo a lança fora. Então não tenha medo, fique em paz, Deus resolverá cada um dos nossos problemas. Amém. Glória a Deus. Amém. Não tenha medo, tenha fé. Amém. Quando Jesus fala homem de pouca fé, ainda bem que ele falou de pouco. Se ele fala de nada, ele tinha que falar homem de muito medo. Amém? Amém. Mas agora nós não estamos com medo. Alguém está com medo? Não. Nós estamos com fé, porque a palavra traz a fé. Mas se sentir medo, o medo lança essa fé embora. O medo corrói a fé, mas a palavra traz a fé ao nosso coração. Amém. Amém? Um certo pai de um garoto estava dentro de um porão. E o menino começou a procurar o pai. Pai. Aí o pai estava lá dentro do porão. Aí ele veio, parou na porta e disse: pai. Ele disse: oi, filho. Aí o pai olhou para cima e viu o filho lá na porta. Ele olhou para baixo e falou: pai, não estou te vendo. Ele falou: não, filho, mas eu estou te vendo. Lá embaixo estava escuro, mas ele olhando para cima lá estava claro, ele estava vendo, filho. Mas pai, o senhor está aí? Sim, filho, eu estou. Mas eu não estou te vendo. Eu falo: mas eu estou te vendo. Às vezes você não está vendo seu pai, mas ele está te vendo. Aleluia. E ele virou e disse: pai, se o senhor está aí, me chama eu para ir contigo. Eu disse: sim, filho, pode pular que eu te pego. Parece difícil, né? Pula que eu te pego, meu filho. A palavra saiu da boca do seu pai. E ele creu, e ele se lançou. E o pai o segurou. A palavra trouxe fé no coração daquele menino. Amém. Mas se ele sentisse medo, aquilo havia corroído a sua fé. E ele nem estava vendo. Eu não estou vendo Jesus. Quem aqui está vendo Jesus? Mas ele está aqui porque ele prometeu. E ele está pedindo para que nós o lancemos nele agora. Ele está trazendo a tua palavra, dizendo: filho, lança-te em mim, eu te seguro. Amém. Não tenha medo, vamos caminhar, dê um passo, é um passo após o outro. Você está com medo por quê? Fique firme, vamos caminhar. Um certo alpinista, certa vez, ele queria bater um recorde. E ele queria subir uma montanha de gelo ali. E ele foi colocando o cabo de aço, subindo. E demorou muito, começou a anoitecer. Começou a escurecer. E o cabo de aço, os pinos que ele havia pregado ali, começou a se desprender. Ele foi caindo. E de repente um segurou. E ele ali, com todo aquele medo, já escureceu, não voltou para casa. Ele ali segurando, disse: Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus. Aí a palavra do Senhor veio ao seu ouvido e disse: confia em mim, corte a corda. Ele ouviu aquela voz. A primeiro momento aquilo transmitiu fé no seu coração. Ele lançou a mão em sua bota e tirou até a faca para cortar a corda. Mas de repente ele sentiu medo. E o medo corroeu aquela fé. E a voz disse de novo: filho, confia em mim, corte a corda. E ele segurou mais firme nela. E a voz de novo: corte a corda. Ele segurou ainda mais firme. Muito medo. O medo lançou a fé. Ele ouviu a palavra. A palavra deu fé em seu coração, mas o medo tirou aquela fé do seu coração. E ali ele morreu congelado. No outro dia saiu a expedição para procurar o seu corpo. Acharam ali de pendurado numa corda a 1 metro do chão. Então isso é o que acontece. Muitas das vezes Deus vem, traz a palavra, lança a fé no coração. A pessoa sente aquela fé, mas de repente ela deixa que o medo o toma. Às vezes ela tem medo de caminhar, tem medo de se lançar às mãos de Jesus. Aí esse medo tira essa fé. Irmãos, tudo que vai sobrar é depressão, opressão satânica, opressão maligna. Porque quando tira a fé, Satanás faz o que ele quer com aquela pessoa, porque ela já não tem mais fé para caminhar com Jesus. Mas ele nos traz toda a reunião em sua casa. Para quê? Para ouvir sua palavra, e sua palavra trazer esta fé maravilhosa em nosso coração. Amém. Porque sem fé é impossível
pessoas que têm fé no seu coração. Então Deus, quando Ele olha, é impossível dele ser agradado. Então o que Ele faz? Ele traz a sua palavra, acrescenta fé em nossos corações para que Ele seja agradado, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Amém. Como está a sua fé? Amém. Às vezes, se tivesse aqui um termômetro espiritual lá no tabernáculo Brando, o irmão Brando dizia assim: eu vejo que tem muita fé, eu vejo uma nuvem branca de fé no tabernáculo, há muita fé neste lugar. Por quê? Porque nós precisamos dessa fé. Se nós deixarmos esta fé, deixarmos que o medo a corrói, irmãos, não conseguiremos andar na presença de Deus. Logo nós abandonamos a causa, logo nós abandonamos a casa do Senhor, logo abandonamos os irmãos, logo abandonamos tudo e começamos a andar com aquele que nos perseguia. Passamos a ser amigo daquele que nos odiava, passamos a ser companheiro daquele que queria nos matar. É sempre assim. Então precisamos da fé para ter a nossa cura, precisamos dessa fé para caminhar. Sem fé não temos nem como caminhar na presença de Deus, porque disse Paulo que nós não andamos por vista. Amém? Amém. Nós andamos por fé. Aleluia. A fé, ela é maravilhosa. Glória a Deus. Mas deixa eu ler algo aqui na mensagem do profeta. Agora, os apóstolos, essa passagem que nós lemos foi uma passagem muito interessante. O Senhor Jesus Cristo mandou eles ir na frente. Ele é o autor da fé. Amém? Amém. Agora eles estavam de barco. Às vezes, né, pastor João, um podia olhar para o outro e falar assim: mas ele mandou nós na frente, mas como é que ele vai depois? Será que ele vai pegar um outro barco? Mas ele ia caminhando mesmo. Se ele mandou, vai. Amém? Amém. E lá foram eles. Só que o vento começou a açoitar aquele barco. A coisa estava terrível para o lado deles, o vento estava contrário. Mas lá vem ele caminhando. Eles olhou e disse: um fantasma. E sentiram medo. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Quando Pedro fala para Jesus: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Ô irmãos, quando a palavra do Senhor fala vai. Amém. Então o Senhor, a palavra saiu da boca do verbo que se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus, a palavra de Deus saiu para Pedro e disse: vem. E quando a palavra saiu, a palavra traz a fé. Pedro creu. Pedro sentiu fé. Se a palavra mandou que eu vá, então eu vou, e foi. Porque isso é realmente o que acontece, irmãos. Se a palavra fala, a fé acrescenta. Amém. Se a palavra fala, a fé aumenta. Amém. Se Deus disse vem, vá. Amém? Amém? Então ele ouviu a palavra e foi. Por quê? Porque a palavra de Jesus trouxe fé no coração de Pedro. Amém. A palavra de Jesus já trouxe fé no seu coração? Amém. Amém. No livro de Jó diz: Jó temia. Agora, o que ele temia, isso em realidade sucedeu. O que o trouxe foi seu temor. A fé perfeita 72. Ele tinha medo de que certa coisa sucedesse. E assim foi. Porém, se ele houvesse estado convencido que não ia suceder, então não havia sucedido. Entendem? Se você tem medo, quando você vem pela linha de oração e diz: pois eu simplesmente não tenho a fé suficiente, certamente nunca sucederá. Não tenha dúvida disso. Porém, se você sabe que vai suceder, então assim será. É uma substância.
Jó temia que estas coisas lhe acontecessem, e assim foi. Se você teme que sua enfermidade não lhe deixará, então assim será. Se você tem fé que lhe deixará, assim será. Amém. Consulte com qualquer médico e verá que a primeira coisa que ele fará é animar sua confiança no medicamento que ele está lhe dando. Se você não tem confiança no médico, então é melhor deixá-lo. Então, que é a fé que cura, sempre é a fé. Amém. Glória. Eu voltei lá no médico, consultei, o médico falou isso, não confio naquele homem não. Eu acho que o que ele fala não tem nada a ver. Então não era melhor nem ter ido. Não é verdade? Agora vamos lá. Pedro estava bem até que teve temor. A palavra lhe declarou que podia caminhar sobre a água. Porém, ao princípio, ele estava temeroso e pensava que era um fantasma. E disse: Senhor, se é tu, permita-me ir ter contigo sobre a água. Jesus lhe disse: venha, pois. Então ele desceu do barco, dizendo: é o Senhor, eu vou caminhar. Porém, quando fixou os olhos nas ondas, então teve medo, que lhe entrou à mente. Primeiro foi: vou caminhar porque a palavra me disse que caminhasse. Em segundo lugar, ele olhou os sintomas, olhou ao mar, observou o tamanho das ondas e teve medo. E nisso começou a afundar-se. O que temeu, isso mesmo sucedeu. O que ele creu, isso sucedeu. Quando creu que podia caminhar, caminhou. Porém, quando teve medo em sua crença, então a substância lhe deixou. Ele, todavia, professava a sua fé, porém não tinha substância. A substância haveria atravessado por cima dessas ondas brancas até chegar a Jesus. Isto é, se houvesse tido a fé perfeita, porém não a teve. No princípio a teve e pensou que a tinha, estava disposto a sair. A palavra me tem dito que fizesse isso. Tem que suceder. Sucedeu, desceu do barco e se arrancou. Não pensou em quão contrária eram as ondas. Não deixou que isso lhe entrasse à mente. Agora, quando você se põe a pensar, pois a verdade é que tem estado enfermo por tanto tempo, ali já lançou a perder tudo. É melhor que volte ao barco. Porém, quando você deixa de pensar nessas coisas, vê. Agora, Abraão não enfraqueceu na fé e nem considerou o corpo amortecido, sendo que já quase 100 anos, nem a matriz morta de Sara. Ele não pensou naquelas possibilidades, nem a considerou. Essas coisas nem lhe entraram no entendimento. Somente considerava o que Deus disse, e confessou e continuou para adiante. E enquanto Pedro fez o mesmo, ele caminhou. Amém. Amém? Então, irmãos, se nós formos pensar nas circunstâncias, é melhor voltar para o barco. Vai afundar. Mas quando nós cremos na palavra de Deus e a tomamos da maneira que ela é, irmãos, tudo pode acontecer. Amém? Porque a fé está operando, não tem jeito. A palavra foi dita, a fé, ela trabalha. Diz o irmão Branco que a fé é forte, a fé tem cabelo no peito. Então você ouviu a palavra, Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Aleluia, amém, acabou. Amém. Então eu recebi oração, fui lá na frente, né? Eu até senti um negócio assim, né? A minha fé, senti um arrepio. Então, mas aí, sabe, eu estava voltando, aí aquela dor começou de novo, e sabe, eu estava até quase. É melhor voltar para o barco.
Então aconteça o que acontecer, Deus disse que Ele sararia. Pronto, você recebeu a oração já determinou. Verdade. Então, tudo pode acontecer. Aleluias. Amém? Agora nós vemos que Abraão, olha a fé de Abraão, que fé maravilhosa. Já pensou se Abraão olhasse para a circunstância? Nós sabemos de todo o caso de Abraão, o desejo que Abraão tinha de ter aquele Isaac. Só que quando aquele menino vem, a palavra de Deus veio para Abraão: vai, sacrifica esse menino para mim. Ô irmãos, se nós nos colocássemos no lugar de Abraão, olha, só em pensamento nós já tremeríamos as nossas pernas. Agora a palavra saiu, ela produziu fé naquele coração daquele homem. Ele pegou ali os criados, as mulas, e foi para o Monte Moriá. E produziu tanta fé no seu coração aquela palavra. Quando ele chegou no pé do monte, ele deixou os criados ali. Ele disse: eu e o menino vamos subir e eu e o menino vamos voltar. É verdade. Então não tinha dúvida no coração de Abraão. Por quê? Porque a palavra de Deus produziu fé suficiente. Produziu tanta fé. Tudo em tipo. Quando Isaac, o tipo de Cristo, subia a montanha com lenho nas suas costas, tipificando Jesus, carregando a cruz para perdoar os nossos pecados, o menino levou a lenha, fez ali o altar. O menino, acho que ele olhou para o lado e falou assim: mas está faltando alguma coisa, mas cadê o cordeiro? Mal sabia que o cordeiro era ele mesmo. Mas a fé tinha sido produzida no coração de Abraão, porque a palavra de Deus disse. E quando Abraão levanta o cutelo, Deus disse: para, Abraão. Deus viu que aquela fé, sentada, irmãos. Então é assim que tem que ser com cada um de nós. Ou nós não somos filhos de Abraão? Amém? Então o cutelo levantou e Deus disse: para. Ali Jeová Jireh entrou em cena. Aleluias! Ali Jeová Jireh entrou em cena. O cordeiro provido, amaranhado ali no meio da moita, no cipó. Deus proveu o cordeiro. E colocou, Abraão fez o sacrifício. E Abraão subiu da maneira que ele creu. E ele desceu da maneira que ele creu. Ele, o menino, foi e ele, o menino, voltou. Amém. Aleluias. Agora eu quero te dizer uma coisa. Jesus, da mesma maneira que ele desceu, ele subiu. Amém? Agora, muitos dizem assim: mas Jesus, ele subiu andando, só que ele voltou carregado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou para nos carregar. Amém. Amém. Aleluia. Ele disse que ele iria preparar lugar para nos levar, porque aonde ele estiver, ele quer que nós estejamos com ele. Amém. Então essa é a nossa fé. Amém? Aleluia. Ele tem aumentado a fé no seu coração? Amém. Na mensagem A Chave para a Porta, há uma história muito linda que eu gosto muito. O irmão Branham, ele diz assim, parágrafo 70. Certa época aqui, em alguns anos atrás, havia um irmão missionário, e ele sentiu que tinha um chamado para a África. Ele era um sujeito jovem, tinha uma esposa e 2 filhas, lindas, as garotinhas, com cerca de 7 ou 8 anos cada uma. E este jovem companheiro não podia se afastar disso. Ele era um ministro, ele tinha uma boa igreja no interior, mas ele simplesmente não podia se afastar daquele chamado. Ele devia ir para a África, e ele orou dia e noite, e ele não queria ir, e Deus continuou a falar com ele: você deve ir. E finalmente ele chegou a uma condição até que a prova final onde ele deveria ir.
Então ele chegou até o quadro de missões de sua igreja e ele disse: Deus me chamou para os campos missionários lá nas selvas da Rodésia. E estas selvas são infestadas pela malária, com febre, com aquele sol quente, praga e lepra e todas essas espécies de enfermidades lá nesta selva, sendo o lugar para onde ele iria passar o resto de sua vida. Vendeu a sua casa e tudo que ele tinha. Então o quadro missionário queria testá-lo e eles disseram: tem você certeza agora? Ele disse: absolutamente. E eles disseram: Senhor, já pensou você deste lado que você tem 2 garotinhas lindas e que você tem uma amável e jovem esposa? E se você estiver simplesmente, porque você não vai primeiro e vê como é e então volta? Ele disse: não, Senhor, o Senhor me falou, é tão real. Ele disse: o Senhor me chamou e eu quero deixar meu lar e não quero deixar, eu não quero deixar minha igreja, o meu povo, mas o Senhor me chamou lá atrás naquela selva. E eles disseram: Senhor, você sabia que suas garotinhas podem apanhar febre amarela ou malária com hematúria e morrerem de uma hora para outra? E se referiram a diferentes pessoas que haviam perdido seus filhos pequenos ao levá-los ali por causa das enfermidades contra as quais eles não tinham vacinas. Eles disseram: pense na lepra, em sua bonita esposa, em suas filhinhas com lepra e aquele sol quente, coisas que você terá que enfrentar. Disseram: não está você com medo do perigo de levar seus filhos e esposa para tal lugar? E o missionário se colocou ali, o jovem sujeito, e as lágrimas começaram a rolar por sua face. Ele virou e disse: meus irmãos, minha visão ao chamado de Deus, disse ele, estão mais seguros na África do que em qualquer outro lugar do mundo. Amém! O que era isso? Ele tinha a chave de seu chamado. Ele tinha fé no que estava falando. Eu pensei, que observação nobre. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, meu coração saltou, veio. Se Deus me chamou para a África, meus filhos na lepra e na praga e tudo mais, eles estarão mais seguros ali do que em qualquer outro lugar sobre a face da terra. Aleluia! Amém. Tentaram deixar com medo, mas ele tinha tanta fé que o medo foi embora. Amém? Assim é a maneira que Deus trabalha. Deus havia falado com ele. Ele ouviu a palavra de Deus em sua alma, então a fé cresceu. Agora, se ele tivesse ficado com medo, e mesmo com medo ele fosse, algo terrível poderia suceder. Mas ele tinha tanta fé no coração, irmãos, que ele disse: se Deus me chamou para lá, lá é o lugar mais seguro da face da terra. Amém. Então, quando nós temos fé no coração, irmãos, é isso que estabelece, é isso que nos coloca firmes. A fé foi acrescentada, nós estamos no lugar mais seguro para nós, é aos pés de Jesus Cristo. Amém. E se estamos aos pés de Jesus Cristo, irmãos, pode acontecer o que acontecer, não importa. Entre o presidente que entrar, sai o qual que sair, se é comunismo ou se é socialismo, que seja o que for, mas a palavra de Deus diz que Deus cuidaria de nós. Amém. Amém. Aleluia! Ele veio e disse para cada um de nós: olhai para as aves dos céus, elas não trabalham, não cegam, não ajuntam em celeiro, mas o vosso Pai as alimenta, então Ele também nos alimenta. Amém. Essa é a fé pela qual Ele colocou no nosso coração. Amém. Então nós não precisamos ter medo. Não vale o teu corpo muito mais do que a tua roupa? Vamos olhar para os lírios, não são belos? Hoje estão lá, logo é cortado, lançado ao sol, já não existe mais, e nem mesmo Salomão se vestiu como um deles.
Oh, irmãos, será que Deus não cuidaria de nós? Se nós temos fé na palavra de Deus, se nós ouvirmos essa palavra, e essa palavra trazer esta fé no nosso coração, irmãos, não precisamos temer. Certa mulher estava em casa com uma filha endemoniada. Ela precisava fazer alguma coisa. Porventura alguém chegou e disse: ó, tem um tal de Jesus, eu já vi ele fazer isso. Ela falou: ele é minha única solução, eu vou atrás dele. E ela começou a correr atrás de Jesus, correr atrás dos apóstolos ali, e começou a gritar com o mestre: tem misericórdia de mim. Ela estava em apuros, ela estava precisando. Aleluias. Precisa você de Jesus? Amém. Irmãos, mas a situação em que ela se encontrava não poderia deixar o medo entrar em seu coração. Se ela tivesse sentido medo e ficasse em casa, ela ia ficar lá com o seu problema, com a sua filha endemoniada. Mas não, quando falaram de Jesus para ela, ela falou: não, eu vou atrás dele, eu creio que se ele ajudou mais alguém, ele pode me ajudar também. E ela correu atrás. Mas de repente, falou: Senhor, despede essa mulher correndo atrás de nós. E ela vem para Jesus. E Jesus traz uma palavra muito dura para ela. Mas Jesus estava provando a sua fé. Muitas das vezes nós viemos na casa de Deus e Deus, através do seu servo, traz uma palavra dura. Mas é Ele provando a nossa fé. E nós permanecemos e falamos assim: sim, Senhor, é verdade, eu creio. Não tem problema, eu creio, Senhor. E você volta edificado para a sua casa. Porque nós não somos daqueles que viram as costas. Porque Jesus tinha por volta de 70. E quando Jesus trouxe uma palavra dura, eles viraram pelos seus calcanhares e foram embora. Mas os escolhidos não faz isso. Ela permaneceu. Por quê? Porque a palavra desse Jesus produziu fé na sua alma. Jesus vira para ele e fala: quer ir embora? Jesus podia falar assim: eles me abandonaram, que triste. Você não vai fazer isso comigo, né? Olha, a maioria está indo embora, sobrou só vocês. Quer ir vós também? Pedro levanta. Ele era o escolhido. Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Amém. Aleluia. Amém. Então esta palavra que Deus traz através do seu servo, quando vocês vêm aqui em cada reunião, é palavra de vida eterna. Amém. E por mais dura que ela seja, nós acertamos e ouvimos e dizemos: amém. Amém. Porque aqueles que se viram e se vão embora, porque não são escolhidos, saiu de nós porque não era de nós. Mas Deus, quando Ele traz a sua palavra, por mais dura que seja, é palavra de vida eterna. Amém. Não é bom que eu tire o pão dos filhos e deite aos cachorrinhos? Que palavra dura! Será que nós suportaria? Mas era a palavra dele. E aquela palavra trouxe fé no seu coração. Ela disse: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia! E o que foi a bênção dela? Filha, a tua fé te salvou. Aleluia! E se nós formos vermos por toda a Bíblia, é a fé operando. A palavra vai produzindo fé na alma dessas pessoas. Amém. Aleluias! Amém. E os eleitos permanecem firmes. Ficam ao lado do seu profeta. Ficam ao lado do seu Deus. Amém. Ficam ao lado do seu pastor. Ficam ao lado do seu irmão. E permanecem firmes. Porque ele ouviu a palavra. E essa palavra produziu fé. Aleluia! Você crê? Amém. Amém. Tem fé no seu coração para permanecer com a palavra de Deus? Amém. Porque sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus.
Tem que ter fé. Sem fé nós não temos cura. Sem fé nós não temos salvação. Sem fé nós não temos Deus na nossa alma. Então a fé é a substância. Aleluias! A Amém. fé, ela é tudo na nossa alma. Diz o irmão Branda que uma vez uma certa criança veio receber oração e ela não tinha fé suficiente para ser curada. E o irmão Branda percebeu que ela não tinha fé. Então, sem fé, nem a cura, irmãos, nós não recebemos. E a fila foi andando e aquela menininha chegou, o irmão Branda percebeu. Deus mostrou para o irmão Branda, ela não tinha fé, ela estava na fila, mas não tinha fé. O irmão Branda pegou aquela criança, colocou lá atrás e falou para ela: segure meu paletó. E a menininha ficou ali seguradinha, a criança no paletó do irmão Branda, e o irmão Branda começou a orar. Olha, os milagres acontecendo. Quem tinha fé ia receber da sua cura. E foi passando uma, outra pessoa. E de repente o paletó do irmão Branda começou a fazer assim. O irmão Branda começou a sentir a fé daquela criança sendo apresentada. E Deus foi trazendo a palavra e orando, a cura acontecendo e a fé dela acrescentando. Quando o irmão Branda sentiu que a fé daquela criança havia levantado, falou: vem aqui, Jó, agora é a sua vez. Aleluia! O irmão Branda orou por ela e ela recebeu a sua cura. Então temos que ter fé. Amém. Amém. Amém? Sua fé está subindo? Amém. Amém. Agora pare para imaginar se tivesse um termômetro espiritual na igreja que medisse a fé. Como estaria esse termômetro agora? Não é a palavra do irmão Wesley, não é a palavra do pastor Ismael, não é a palavra de qualquer outro, é a palavra de Deus. Amém. Porque não existe outra palavra na face da terra, não existe outro livro que venha fazer os milagres que esse livro faz. Amém. O mundo aí sem ter fé no seu coração. Certa vez, irmãos, eu estava na porta do meu trabalho, e eu estava pregando a palavra de Deus para uma determinada pessoa, e um homem passou na rua, e ele ouviu. De repente ele foi, parou mais para baixo assim, virou para trás e disse assim: quem que escreveu essa Bíblia? Eu falei para ele assim: foi o homem. Ele falou assim: por isso que eu não creio. Ele disse. Eu falei: Deus usou o homem para escrever, o senhor não crê. Se ele tivesse usado a vaca, o cavalo, o cachorro, ele ia usar quem? Tinha que usar o homem. Mas alguém aqui já viu um outro livro que faz o que esse livro faz? Alguém já viu um outro livro que é onde consta as palavras do nosso Deus? Não tem. Quem aqui já viu um livro que uma prostituta de um prostíbulo lê? E se transforma em uma dama? Não existe. Alguém aqui já viu outro livro a não ser da Bíblia que pega um bêbado caído na calçada e faz dele um cavalheiro? Ou pega um drogado lá numa casa de recuperação, que o qual lê esse livro e passa a ser um cristão, pregador desta palavra? Qual outro livro? Por mais bonito que ele seja, por mais belas as palavras de um intelectual estudado, ainda continua sendo um livro escrito por um homem. Mas esse daqui, disse o apóstolo Pedro, toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Nenhuma parte dela é de particular interpretação. Aleluias! Amém. Essas são as palavras do próprio Deus. Amém. Então ela tem que trazer fé de tal maneira, irmãos, que o autor desse livro é o Espírito Santo. E esse é o único livro a qual o autor salta do livro, entra no coração do leitor e transforma a vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, Deus é maravilhoso, amém? Amém. Aleluia. Como que Deus é bom. Quando eu era jovem, eu estava lá, largado no mundo do pecado, ímpio, zombando dos cristãos. É verdade, eu zombava. Perto da minha casa, passava ali os irmãozinhos ali, eles desciam para a Assembleia de Deus. Eu morava quase na esquina, eles desciam a rua, desciam as irmãs ali, aquelas moças bem vestidas, cabelo comprido, né?
A denominação lá atrás, há 30 anos atrás, ainda tinha muito disso. Aí elas passavam, os irmãos passavam assim, Paz de Deus, irmão. Eles olhavam assim, Paz Senhor, irmão. Com aquele amor, com aquele carinho, e eu zombando. Ah, mas Deus olhou e falou, um dia vai chegar a sua vez. Oh, irmão, um dia eu li esse livro e esse livro mudou a minha vida. Eu entrei numa determinada festa, e ali na casa de um tio meu, ele pegou e disse assim, traz uma cerveja pro Ezinho, meu apelido é Ezinho, né, dentro da minha família. Aí ele falou, não, traz um refrigerante, que agora ele é crente. Aí a hora que eu entrei no cordão já começou assim. E ali o nome da igreja, o tabernáculo antigamente era Cenáculo da Fé. Aí um amigo meu, um colega, chegou para mim e disse assim, por que lá chama semáforo? É quando está verde você pode entrar na igreja, quando está vermelho não. Puxa, eu zombei tanto dos cristãos. Mas Deus olhou e falou assim, vai chegar a sua vez. Mas pela graça e misericórdia de Deus, aleluia, Ele me chamou e eu estou feliz por isso. Amém. Amém. Eu pude atestar que esse livro, irmãos, é poderoso. Amém. Eu pude atestar que essa palavra traz fé de verdade. Amém. E quando eu me converti, a minha irmã estava terrivelmente endemoniada ali na minha casa. Nós ficamos das 2 às 3:30 da manhã, ali meu cunhado, e lemos o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e o Salmo, e tentou de todo jeito, irmãos, foi a coisa mais terrível que eu vi na minha vida. Vi o diabo ali na minha frente. Eu segurava ela na cama, eu e um primo meu, pulava a cama, pulava ela, pulava eu, pulava meu primo. Eu nunca havia visto um negócio daquele. Parecia o exorcista mesmo ali. E de repente meu cunhado falou assim para mim, quando já não tinha mais jeito, ele falou, você conhece algum crente aqui perto de sua casa? Aí eu corri a minha mente e lembrei do seu Jesuíno, era um assembleano. Eu disse, aqui próximo tem o seu Jesuíno. Ele falou assim, você não vai lá chamar ele? Eu falei, vou. E minha irmã já toda machucada ali. E eu peguei e fui lá, chamei o seu Jesuíno. 3:30 da manhã, ele abriu a porta da casa dele, de pijama, para ver o que estava acontecendo. Contei o caso para ele, ele falou, eu vou colocar a roupa, pegar a minha Bíblia e nós vamos lá. Ele desceu, entrou dentro da minha casa, entrou no quarto com a Bíblia na mão, estendeu a outra e disse assim, demônio, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno agora, sai dela, em nome de Jesus Cristo. Acabou. O diabo eu estou vendo. O poder de Deus eu estou vendo. Eu falei, eu quero isso para mim. Amém. Irmãos, eu disse, essa Bíblia funciona mesmo. Aleluia. Ela Amém. traz fé no coração mesmo, ela é verdadeira. Não tem como eu negar. Minha irmã não está na fé, mas pela graça e misericórdia de Deus, já se passaram 30 anos, Deus me deu um lar, uma família, eu estou aqui com os irmãos. Amém. Então isso prova que essa palavra funciona mesmo, que ela traz fé no coração mesmo. Amém. Aleluia. Como eu ia negar? Eu estava ali segurando uma pessoa endemoniada, e de repente entra um, fala em nome de Jesus Cristo, sai dela, e o demônio obedece. Eu falei, eu não posso negar isso. Ninguém está me contando, eu estou vendo. Eu vi o diabo, agora estou vendo o nome de Jesus Cristo operando. Não, então eu quero isso daí para mim. Amém. Aleluias! E Ele se manifestou para nós, se manifestou para mim, para você, nos tirou do mundo do pecado, e trouxe a sua palavra, e acrescentou essa fé no nosso coração. Amém. Glória a Deus. Aleluias! Acrescentou essa fé maravilhosa, porque nós sabemos, esta palavra do nosso Deus é uma palavra poderosa. Irmãos, e nós temos que ficar firmes, porque cada dia que passa, muitas pessoas estão se desanimando. Eu tenho certeza, irmão, se voltasse a sentar nesse banco, todas as pessoas que já ouviram essa palavra, esse lugar se tornaria pequeno. Tenho certeza disso. Mas pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos aqui. Amém. Estamos de pé pela fé e continue ouvindo essa palavra para que ela possa trazer fé na sua alma. Amém. Porque nós temos que estar na presença de Deus até aquele dia. Porque esta mesma palavra diz, levantai as vossas cabeças.
cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Amém. Amém. Aleluia! Nós temos que ter essa fé. Mas se tiver um amanhã, nós descermos para a sepultura, não tem problema. Essa mesma palavra diz que nos tirará de lá. Essa é a nossa fé. Porque os que desistiram, olharam para trás e disseram: o bisavô já falava que Jesus está vindo, o avô já falava, e Jesus nunca veio. Pedro disse que muitos teriam como por tardio. Irmão, mas tudo é no tempo de Deus. Ora, e nós permaneceremos firmes, porque 1 Tessalonicenses 4, nessa palavra, o apóstolo Paulo nos ensina que terão duas classes: a classe dos que dormiram no Senhor e a classe dos que vão ficar vivos. Então, para nós, irmãos, não importa. Para mim, não importa qual desses dois grupos eu vou estar. O que importa para mim é que eu esteja, porque os dois grupos vão se juntar. Amém. Porque ele disse que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós, os que estivermos vivos, nós vamos ser transformados, vamos juntar com eles para encontrar com o Senhor nos ares. Então o que importa? Então, se houver um amanhã nós descermos, Ele é poderoso para nos tirar de lá. Porque do mesmo jeito que ele desceu e ao terceiro dia ele levantou, isso ele estava mostrando para nós, haverá uma ressurreição. Amém. Nós somos o povo mais feliz da terra. Amém. 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 Você crê? Amém. Amém. Você ama o Senhor? Amém. Amém. Irmãos, então vamos orar uns pelos outros, vamos amar uns aos outros. Ajude seu irmão precisa de você, ajude sua irmã precisa de você. Vamos nos unir, vamos aumentar o amor no nosso coração. Amém. Jesus Cristo, ele disse para amarmos uns aos outros, vamos nos tornar uma bola de fogo juntos. Amém. Vamos orar uns pelos outros. Traga uma palavra de ânimo para o seu irmão. Você, irmã, traga uma palavra de ânimo para a sua irmã. Vamos ajudar-nos mutuamente. Nós vamos morar no mesmo lugar. Amém. Então vamos caminhar, vamos ter fé, vamos lutar junto. Fique ao lado do seu pastor e lute varonilmente. O ajude a carregar a sua cruz, porque ele ajudará você a carregar a sua. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus. Que Deus possa nos dar graça, irmãos. Deus, ele é maravilhoso. Estou muito feliz no meu coração. Estou muito alegre. Por quê? Porque ele me salvou. Amém. Oh, porque ele te salvou. Então vamos adorar, vamos cantar com tudo que está na nossa alma. Aleluias. Vamos buscar a Deus, vamos amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. Amém? Amém. Que Deus possa nos ajudar. Você está feliz? Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, oh Pai bendito, a sua palavra tem acrescentado a fé no nosso coração, Senhor. Ó Deus, eu não poderia, ó Pai, orar a Ti e pedir outra coisa nesta hora. Se tiver alguém aqui, Senhor, que está enfermo, Pai, que ela possa ter fé suficiente, ó Deus, para receber a sua cura. Ó Deus, se tem alguém aqui, ó Pai, que está fraco, ó Deus, veio se arrastando, ó Pai, para o culto hoje, ou algum que nem conseguiu vir, ó Deus, Pai, que está assistindo pela internet, ó Pai, não teve fé suficiente, ó Deus, ó Pai, ou alguém que passava por ali, ligou e assistiu esta reunião, ó Pai, Pai, entra em cena nesta hora, Senhor. Derrama teu Espírito Santo. Cura, ó Deus. Ó Pai, resolve todos os problemas, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é tão bom, ó Pai. O Senhor é tão bom, Senhor. O Senhor tem feito milagres em nosso meio, ó Pai. Ó Deus, às vezes pessoas, ó Pai, estão esperando coisas tão grandes. Mas para os apóstolos, ó Pai, pequenas coisas eram grandes sinais, ó Pai. Oh Deus, como ontem eu ouvi, ó Pai,
a sua filha testificando, Senhor, e ela dizia assim, não, uma coisinha simples, pequenininha. Ó Pai, mas isso é fé operando, eu tive que chorar, Senhor. Ó Deus, ó Pai, acrescenta fé na vida de cada um aqui esta noite, ó Pai, para que possam tomar o Teu nome, o Teu poder, ó Pai, ó Deus, e fazer prodígios, milagres e maravilhas na vida dos Seus filhos, ó Pai. Abençoe este ministério, ó Pai. Abençoe o pastor Laurinho, o pastor Edinaldo, ó Deus, abençoe aqui o pastor Gismar, ó Pai. Abençoe aqui o líder de cântico, os músicos, esta congregação, os jovens, as crianças. Ó Deus, desde a mais tenra idade até o mais elevado, Senhor. Pai, dê saúde para o Teu povo. Precisamos de saúde para a vida da Tua casa, saúde para trabalhar, Senhor. Ó Deus, derrama a Tua graça, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos todas essas coisas. Agradeço a Deus este momento na Tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Irmão, Deus nos abençoe. Graças ao Senhor. Amém. Creio que fomos grandemente abençoados nesta noite. Amém. Você crê que Deus fala com você, né? Amém. Amém. Deus falou comigo, falou conosco, falou com a igreja, amém? E eu senti de Deus, né? Com Wesley nessa noite falar conosco, né? E eu creio que Deus, Ele usa os vasos, irmãos. Você pode ter certeza que Deus usa seus vasos, né? Então, por isso que a palavra de Deus, ela deve ser ministrada na unção do Espírito, né? Então, quando Deus, por amor aos seus filhos, Ele tem sempre a sua palavra que nos estimula, que muitas vezes nos orienta, muitas vezes nos corrige, nos redargue, mas é porque Ele nos ama, né? Jesus, o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 5, versículo 4, né? Então, João diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João, capítulo 5, versículo 4, né? Então, João diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Então, o cristão, ele tem fé, né? Jesus disse, né, aonde eu estiver, que estejamos nós também com Ele, né? E eu creio que hoje Deus está em Sua palavra. Jesus Cristo é Deus e Ele está em Sua palavra. E se nós estivermos fora da palavra, não estamos com Ele. Se nós estivermos fora da palavra, por isso que Jesus disse, se vós estiverdes em mim, amém? E as minhas palavras estiverem em vós. Então, se vós estiverdes em mim, tem que haver algo, não é só nós estarmos na palavra, isso é uma parte, né? Se vós estiverdes em mim, né, nós estarmos em Cristo, e Ele diz, e as minhas palavras estiverem em vós. Então, aí pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. Então, ainda que os ventos sejam contrários, né, como foi lida a Escritura, se o vento tivesse a favor, era fácil, né? O barco ia a favor, mas o vento era contrário, né? A Bíblia diz que o vento estava contrário. Então, é na hora que as coisas estão indo tudo contrário. Quando as coisas estão indo com mais dificuldade ainda, porque quando está indo em favor, aí tudo vai bem, mil maravilhas, porque Mombrana até disse numa mensagem o homem correndo da presença do Senhor, né? Mombrana disse, qualquer um dentro de um barco, se você solta os remos, né? Coloca dentro ali, então você verá que logo as árvores passam em mais velocidade. Tudo vai a favor, você está correndo a favor. Mombrana diz bem assim, mas lembre-se, lá embaixo, na frente está as cataratas, né? Lá está a cachoeira, tem um penhasco. Então, para batalhar por pela vida, você tem que ter o remo da fé e o remo do amor, né? Então, juntos, Mombrana fala isso, eu quero ver a mensagem do companheirismo, né?
Então precisa se ter fé, precisa se ter o amor. E eu creio que Deus, Ele é o nosso ajudador, né? Aquilo que o irmão Wesley citou sobre você vai ao médico e conversa com o médico, e o médico então te anima, ele te orienta, e conforme a conversa você tem uma fé, né? Você acredita, e você sabe que aquele médico, ele realmente foi um bom médico, você coloca a fé nele, e ele então passa o receituário, e você já sai com aquela fé, com aquela receita, vai, compra aquele remédio, faz aquela aplicação, e aquilo causa um bom resultado, né? Então isso é importante. O Mombrana disse numa mensagem, eu li recentemente, o Mombrana disse, você tem que ter fé no seu pastor. Mombrana diz assim, logicamente nós temos que ter fé em Deus, nós temos que ter fé no nosso profeta, temos que ter fé nessa mensagem, temos que ter fé na Bíblia, temos que ter fé, essa fé viva, atuante de Cristo em nós, porque Ele é a única esperança nossa, né? Então acredita no seu irmão, amém? Acredita, tenha fé que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Não tenha fé, acredita no seu irmão, ele vai falar com Deus, Deus vai ouvir, ele ora por você, ele te ajuda na caminhada. Paulo chega a dizer, levai a carga uns dos outros, né? Então eu tenho que ter fé nessas irmãs, eu tenho que ter fé nesses irmãos, eu tenho que acreditar em vocês, nós temos que acreditar um no outro, amém? Mas acima de tudo nós temos de crer em Deus, amém? É Ele que me ajuda, é Ele que nos ajuda, e nós estamos todos juntos envolvidos no manto de sua justiça, amém? Eu confesso que realmente fomos grandemente abençoados, né? Vocês estão felizes, irmão? Amém. Todos desejam como Wesley e sua esposa, né? Leve saudações, um abraço fraternal da igreja aqui no Patrocínio, amém? Com Wesley então, né? Transmitirá ali saudações ao pastor Joel, Ribeirão Preto, e à congregação ali na cidade de Ribeirão Preto, né? Que Deus possa abençoar com Wesley e sua esposa, a irmã Patrícia, né? A gente tem sempre um grande vínculo, como disse o Mombrana, né? O cristão parece que tem um laço que nos une em amor cristão. Isso é importante, né? E eu creio que isso está entre mim, está entre vocês, isso nos une no amor de Deus. Amém? Então sempre ame um ao outro, né? Ame seu irmão, nunca fale mal dele, nunca fale mal dela, nunca maltrate ele, nunca maltrate ela, porque nele está Cristo. Como você pode amar a Deus se você não ama o seu irmão ao qual você vive? Né? Então devemos amar, porque o amor é Deus. A pior coisa é o ódio, né? Eu estava ouvindo algo acerca do ódio. O ódio, ele excita a contenda, o ódio é algo terrível, o ódio mata, o ódio traz tantas coisas terríveis, mas o amor vence tudo. Amém. O amor é a presença de Deus, né? O amor é o Senhor. Vamos fazer mais uma oração. Fechem teus olhos, levante as tuas mãos, vamos orar nesse momento. Já foi feita uma oração, mas a oração nunca é demais, né? Fechem teus olhos e você levante a tua mão, e esta oração você vai pedir: Senhor, acrescenta a minha fé, eu possa ter fé na tua palavra, eu possa ter fé nos teus ensinamentos, que eu possa, Senhor, vencer esse mundo tão difícil, porque eu creio que sou nascido de Deus, e o que é nascido de Deus, todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Querido Amém. Deus, nós estamos nesta noite com nossas mãos levantadas. Eu levanto minhas mãos, Senhor, juntamente com essa igreja, essa congregação, crendo, Senhor, que o Senhor tem nos feito vencedores. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou para vencer. E nós estamos aqui porque a graça do Senhor está em nossos corações. Pai, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E eu creio que cada um de nós temos nascido, Senhor, da água e do Espírito. Todos nós temos um novo nascimento. Temos uma nova experiência, Senhor. Temos a presença do Senhor de contínuo conosco. E eu oro, Pai, que nós possamos vencer o mundo. E a única vitória que vence o mundo é a nossa fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê.
Acrescenta-nos a fé, Senhor, e que tenhamos uma fé perfeita, tenhamos uma fé verdadeira. Fé, essa, Senhor, a qual os profetas tiveram, e que nós possamos batalhar pela fé, como disse o apóstolo Judas. Senhor, dá-nos graça e nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Aos que participaram pelo Facebook, sejam abençoados e alcançados pela tua graça, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós chegamos ao término de mais uma reunião. O Senhor Jesus vos abençoe, vos guarde e vos dê também a paz. Amém? Terça-feira, eu quero notificar os irmãos, terça-feira teremos o culto de oração. Então, o culto de oração, terça-feira, é um culto oficial da igreja. Então, é um culto oficial da igreja. Terça-feira teremos o culto de oração. Na quarta-feira, às 7 horas, o Anderson pediu um pouco nesse horário, que nós vamos, eu sei que é um pouco sacrificado, um pouco difícil, mas às 7 horas estará iniciando o trabalho aqui. Talvez a gente tem que sacrificar um pouquinho, mas na quarta-feira, a partir das 19 horas, estará iniciando o trabalho, o culto, e talvez será cantado um hino, 2 hinos, e faremos ali logo a leitura da palavra, e logo já estaremos passando aqui ao irmão Anderson, é o representante da voz de Deus, o irmão Anderson. Ele então estará conosco aqui presente na quarta-feira, a partir das 19 horas, para um trabalho da distribuição do tablet, um por família. Esse tablet será entregue gratuito para você que é um cristão, para você que ama essa mensagem, para você que Deus te chamou para crer nessa mensagem. Esse tablet, então, essas mensagens que são traduzidas pela voz de Deus, elas já estão ali em PDF, o que significa em forma de livros para você ler. Qualquer outra mensagem que for produzida, traduzida ao português, elas chegam automaticamente nesse tablet. Só você atualizar, talvez atualiza 2, 3, 4 mensagens, até 5 mensagens, como eu já tenho tido experiências, e ali você pode ler as mensagens da irmã Brana. Se você quiser ler a mensagem acompanhando, o profeta falando, o irmão Silas na interpretação, você pode ir lendo, vai ouvindo ali, o irmão Silas falando, você vai acompanhando na leitura. Você pode realmente se aprofundar nesta mensagem, Então é uma forma que você pode estar recebendo, e é para aqueles chamados eleitos e fiéis. Amém? Então vocês estejam presentes, cada família estará recebendo um tablet gratuito, como foi dito, e esse tablet deve ser cuidado. Você não deve jogar de qualquer forma. É algo que o irmão José Brana, ali em Jeffersonville, ele sentiu dirigido de Deus. É um mover do Espírito Santo. Está sendo distribuído em várias nações. Amém? Tudo isso por causa dos seus dízimos. Esses dízimos que vocês dizimam, eles contribuem para que esta mensagem alcance. E aonde tiver um eleito, um predestinado, a mensagem vai chegar até ele. Então, isso é algo maravilhoso, e eu creio que será uma grande bênção para a igreja local, para você e sua família. Como Brana diz em várias mensagens, ali você assenta, ouve as fitas, ouve a voz, e você pode se degustar nesse maná espiritual, nesse pão vivo que veio do céu, essa mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, Então venha quarta-feira às 19 horas. A irmã Júlia nos comunicou, nós iríamos realizar um culto no lar dela na quinta-feira. Então o culto seria na quinta-feira, mas devido termos o culto de terça, a reunião da quarta, para nós termos o culto na quinta, eu pensei bem, acho que fica um pouco apertado, Mas o culto será na sexta-feira.
Então, o culto na casa da irmã Júlia será na sexta-feira. Estaremos lá pregando a palavra, cantando, louvando ao Senhor. Nós estaremos passando aqui o endereço na quarta-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Vamos passar o endereço e eu conto com a presença daqueles irmãos que puderem ir. Eu sei que é difícil para todos estarem presentes, né? Mas faça uma forcinha, né? Sacrifica um pouquinho, vamos cultuar ao Senhor e Deus tem uma bênção especial para cada coração. Amém? Que Deus vos abençoe, que o Senhor abençoe a cada um, Ele vos proteja, vos guarde, seja Ele convosco agora e para todos sempre, né? Amém. Dê a mão para o outro e diga: Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo.